para conferir como foi o mercado nesta quinta-feira e outros assuntos da economia. Boa noite, Juliana Rosa. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite para você que está aqui com a gente. Vamos dar um balanço aí do dia e seguir com a nossa semana especial com economistas, só mulheres, economistas, executivas, representantes do governo, nessa semana especial com mulheres. Hoje, diferente do dia de ontem, o cenário internacional está bastante negativo, com expectativa de aumento de juros mais forte nos Estados Unidos, e ontem aqui no Brasil tinha sido um dia bom, hoje foi diferente, viu? A gente vê que a cautela hoje tomou conta também dos negócios. Vamos dar uma olhada nos dados aí do fechamento. O número da Bolsa mostra queda, 1,38%, 105.071 pontos, e o dólar fechando estável, R$ 5,14 ali, praticamente estável, né? Alta de 0,02%. Continua ainda muita expectativa em relação à divulgação das novas regras fiscais. Hoje teve reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre as novas regras fiscais. A Simone Tebet falou que as regras vão ser boas, que vão agradar a todos, inclusive ao mercado financeiro. Então, todo mundo aguardando, já que, segundo a Simone Tebet, é um texto que agradou ali o planejamento também. Ela fala que agradou tanto do ponto de vista fiscal quanto orçamentário. Saímos satisfeitos, diz ela, porque tem o equilíbrio das contas e, ao mesmo tempo, como diz, como pede o presidente Lula, segundo ela, é um texto que também considera a importância de desenvolvimento do país, de crescimento do país. Bom, a gente tem dados de hoje também do CAGED, mostrando que o mercado de trabalho no Brasil teve aí um desempenho positivo. O número de janeiro foi o primeiro mês aí de dado do CAGED do governo Lula, mostrando 83 mil vagas geradas, um número que veio melhor do que o previsto. Claro que é bem menor do que janeiro do ano passado, quando você tinha ali os efeitos do pós-pandemia, muito efeito represado, e agora também com um ritmo menor de crescimento econômico. A expectativa, né, é que o mercado de trabalho também, como os números já mostram, venham criando vagas, mas um pouco mais devagar. Você vê aí comércio fechando vagas, normalmente acontece porque é dispensa de trabalhadores temporários ali para o período do Natal. Serviços continuam sendo o setor que mais gera empregos, salão de beleza, bares, restaurantes, entretenimento, essa parte do setor de serviços que mais sofreu com a pandemia e que mais gerou empregos no ano passado. Bom, vamos falar um pouco mais aí da nossa economia e principalmente das oportunidades que o Brasil tem de crescimento. Hoje a gente vai focar na área de energia. Aqui comigo eu tenho o prazer enorme de receber ao vivo aqui a Clarissa Sadoc, presidente da AES, geradora de energia. Clarissa, que bom te receber. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos. Boa noite. Bom, a gente sabe que desafio tem um monte, né? O de curto prazo é essa questão do arcabouço fiscal, mas eu sei que você vai trazer também coisas boas, que são as oportunidades, principalmente na área que é a tua área de energia, né? Esse curto prazo, a gente está falando todo dia aqui de arcabouço fiscal, das novas regras fiscais. Qual o potencial, Clarissa, que você vê com a aprovação de um arcabouço fiscal crível, que seja bem aceito? Você trouxe na sua fala inicial, né, 2 pontos super importantes, o arcabouço fiscal e taxa de juros e inflação aqui e no mundo inteiro, né? A inflação americana e, consequentemente, a taxa de juros americana é também muito importante para a gente entender, no fim do dia, a nossa taxa de juros. Isso tem sido um ponto bastante relevante nos investimentos das companhias, né? A previsibilidade de taxa de juros e a queda da taxa de juros é algo que a gente busca e precisa para seguir investindo. O setor de energia é um setor muito intensivo em capital. A gente investe bilhões de reais para fazer uma planta eólica, por exemplo, e a taxa de juros é um item muito importante. E aí, quando a gente fala de arcabouço fiscal, é hoje uma das principais variáveis que tem impactado aí na expectativa dos juros futuros. Então, é muito animador ver uma fala. A gente ainda precisa ver o que a gente terá
nesse projeto, mas são falas que, sem dúvida, animam e é um item muito importante para a gente acompanhar de perto. Setor produtivo tem sofrido, assim como as pessoas, obviamente, né, com alto endividamento, inadimplência, esses juros têm dificultado muito o desenvolvimento, o crescimento, geração de emprego nesse momento. E também, Clarissa, hoje mesmo o Banco Central divulgou um relatório falando sobre a redução na oferta de crédito, que é um fator que preocupa mais a partir do caso Americanas, que fez com que os bancos segurassem mais a oferta de crédito. O Banco Central até falou que não vê riscos para o mercado de crédito com o evento Americanas e com o aumento da inadimplência também da pessoa física, mas está atento, mas vê casos pontuais em empresas grandes. Conta um pouco para a gente como que essa questão do crédito hoje tem afetado vocês. Sem dúvida, a gente percebe uma redução no crédito disponível. A gente, por exemplo, que investe muito todo ano, a gente acaba muitas vezes se antecipando nessa tomada de crédito justamente para não correr risco de certas oscilações, como está acontecendo agora, né? Os bancos não sabem quando vão receber de volta o dinheiro que foi emprestado lá, então, naturalmente, diminui o apetite por tomar novos riscos, né? Então, é um momento que adiciona aí uma outra situação que é importante acompanhar. Para nossa sorte, a gente se antecipou e não tem nenhuma necessidade eminente nos próximos meses, que logo essa situação também vai se resolver e vai se acomodar. Porque aí junta, né, o problema do juro muito alto, mais a questão da Americana, já tem gente no mercado financeiro prevendo queda da taxa Selic, claro, com a apresentação do arcabouço fiscal, para que essa queda da Selic possa ser antecipada para maio, junho, alguma sinalização já agora na reunião do Comitê de Política Monetária, agora em março. Como você falou, importante que esses juros caiam para que a gente possa aproveitar oportunidades, né? Queria que você falasse sobre a grande oportunidade hoje que todo mundo fala aqui no Brasil, que é o setor de energia. Qual é o potencial, Clarissa, que a gente tem hoje de fato alavancar crescimento a partir dessa área energética? O Brasil é uma potência energética. A gente tem hoje uma matriz elétrica com mais de 80% de energia renovável e a gente percebe cada vez mais as empresas buscando pela energia renovável, com metas claras e objetivas para a redução da sua pegada de carbono. Então, a gente tem hoje no Brasil uma energia limpa e uma energia com um custo bastante competitivo quando você se compara com outros países no mundo. E, além disso, a gente ainda tem um potencial muito grande para desenvolver de energia eólica e solar. A gente tem muita capacidade, tanto no território brasileiro, né, o que a gente chama de onshore, quanto o offshore. E a gente vem discutindo muito também, recentemente, o hidrogênio, que ele traz um potencial para o Brasil exportar energia para outros países. Então, isso é interessante porque é difícil a gente exportar vento, exportar sol, né? Mas o hidrogênio verde, muito tem se falado na capacidade que o Brasil tem no momento que você tem uma demanda por energia no mundo todo, né? Como que funciona? Perfeito, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o hidrogênio é uma tecnologia bastante antiga e o verde é quando você usa a energia limpa, energia renovável, para quebrar essa molécula de água, de H2O, e transformar no hidrogênio, que é o H2. Então, o hidrogênio verde, com isso a gente consegue pegar o vento e o sol e estocar no hidrogênio, né? E com isso, muitas vezes transforma o hidrogênio em amônia que você consegue embarcar em navios e levar, por exemplo, para a Europa, que tem uma situação energética mais complicada recentemente, com preços muito mais elevados. Então, isso traz aí uma oportunidade para a gente usar esse potencial enorme que a gente tem e que a gente não consegue usar no curto prazo. Por que não? A gente não investiu tanto agora e agora pode ter esse impulso do hidrogênio verde? A gente percebe uma redução no custo para a geração do hidrogênio verde, né? Se você comparar ainda com outros hidrogênios que a gente fala, o cinza ou mesmo o azul, que usa termoelétrica para gerar, ele ainda é mais barato do que o verde.
Porém, a gente vê aí um avanço tecnológico e também o compromisso de muitos países buscando pela descarbonização. Então, a Alemanha, por exemplo, vem sendo muito protagonista na busca pelo hidrogênio verde para consumo interno. Você vê os Estados Unidos, por exemplo, com benefícios já, reduções, benefícios fiscais para incentivar essa indústria e descarbonizar a sua matriz. E vocês têm planos de investir também nessa área de hidrogênio? Sem dúvida. A gente vem conversando já há bastante tempo com o Porto de Pecém, assinamos já MOU, pré-contratos, para trabalharmos juntos aí numa planta grande para exportação de energia através do hidrogênio. Hoje, como que é a geração de vocês? Antigamente era bem focada na questão das hidrelétricas, né, dessa fonte da água. Agora está mais disseminado ali por eólica, não é? Isso, perfeito. Nós sempre fomos uma geradora 100% renovável e o que a gente vem fazendo é diversificar o nosso portfólio. Então, nos últimos 6 anos, a gente dobrou o tamanho da companhia e hoje a gente tem metade hídrico e metade eólico e solar. E a maior parte ainda é eólico, né? A maior parte ainda é o hídrico. E no eólico e solar é predominantemente eólico, que é hoje... Hoje os clientes buscam tanto eólico quanto solar, não há uma preferência dos clientes. Mas é mais barato o eólico e solar? Exatamente. Então, na hora que a gente vai oferecer o produto para o cliente, a gente consegue oferecer um produto mais competitivo, com preço menor hoje no eólico, mas são indústrias que avançam muito, principalmente a solar tem um avanço tecnológico aí bastante forte e a qualquer momento pode... fazer mais sentido o solar também. Qual é o percentual hoje de solar que vocês têm? 6%. É bem menor do que a da eólica, né? Bem menor. A eólica cresceu muito mais por conta do custo, né? É isso. Isso. A gente tem projetos muito bons, com o que a gente chama de fator de capacidade, muito bons, tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Norte. Então, isso faz com que esses projetos tenham aí um benefício muito grande. E é interessante você falar sobre a busca que o mundo tem hoje por essa energia renovável, né? E por isso que o Brasil tem muita oportunidade de tornar viável, por exemplo, um investimento maior em hidrogênio verde, baratear essas energias, né? Conta pra gente um pouco sobre o plano de vocês, que eu estava olhando as metas, os compromissos, né, que vocês chamam do ESG. É um compromisso amplo, né, que passa por meio ambiente, passa por inclusão, né, já que a gente está aqui nessa semana especial feminina, né, no sentido de olhar também essa agenda ESG também nessa questão de equidade, né? Que tipo de ações vocês vêm desenvolvendo nessas áreas? Muito bom. Essa é uma pauta muito viva dentro da companhia há muito tempo e a gente percebe uma maturidade dos nossos clientes evoluindo muito rápido nesse assunto. Se me perguntar, 2, 3 anos atrás, os clientes vinham nos buscar porque queriam uma energia limpa, uma energia renovável. Essa era a pergunta, né? Sua energia é renovável? Então, queremos fazer negócios com a sua empresa. Hoje em dia, o nível de escrutínio, o nível de perguntas que a gente recebe é muito, muito maior do que isso. Eles querem entender onde que eu estou gerando energia. Como que eu lido com a comunidade onde estamos construindo? De que forma estamos construindo? Como é que são os nossos contratos? De quem que a gente comprou aqueles projetos? Né? Então, realmente, a gente passa não só pelo I de ambiental, mas pelo S de social e pelo G de governança para entender como um todo, como que a gente pratica o nosso negócio. E eles vão lá, eles querem ver o projeto, quer dizer, é muito enriquecedor para a gente que faz isso há tanto tempo, com tanta seriedade, perceber como isso vem evoluindo de uma forma tão rápida. Não, isso é demais, realmente, né? Eu lembro que eu ouvi você falando outro dia num evento da Anshan, da Câmara Americana de Comércio, e você falava sobre essas perguntas, né? E é muito legal, né? Saber que o comprador quer saber se a comunidade onde está sendo gerada energia, ela está preservada, ela está incluída, né? Nos processos de desenvolvimento. Agora, uma questão também que tem aparecido muito é que o setor de energia viveu 2 problemas sérios, né? Em 2021, a
falta de água, a crise hídrica que provocou encarecimento de custos. Ano passado tivemos a guerra na Ucrânia com disparada de preços internacionais. Agora baixou um pouco, né? Quais são as perspectivas, Clarissa? Porque isso também atrapalha a própria transição energética, né? Já que ficou mais caro o setor de energia, né? A gente percebe que no mundo inteiro, né, energia mudou de preço. E por uma série de fatores, a guerra é uma delas, que encareceu o que a gente gasta para investir, né? Então, o CAPEX ficou mais caro, o investimento ficou mais caro. Então, a nova energia que a gente está construindo, ela ficou mais cara e o dinheiro também ficou mais caro, né? Então, a gente vê aí um custo maior para você construir e gerar energia nova. Apesar de ter voltado, né, um pouco ali o patamar de preços, ainda tem patamares elevados, né? Exatamente. O Brasil, a gente até vive uma situação mais confortável hoje do que o resto do mundo. Como a gente tem um percentual bastante relevante da nossa matriz, que é hídrica, e, como você mesmo disse, ano passado foi o que choveu mais nos últimos anos, a gente está com níveis de reservatórios bastante altos, então a gente tem hoje uma energia de curto prazo num preço que está no piso, né? Então a gente saiu realmente de 2021 com preço no teto para agora tá com preço no piso. Então, é um bom momento onde a gente tem taxa de juros elevada e CAPEX elevado, né, investimento elevado pelas commodities mais caras também, a gente tem um preço no curto prazo que vem ajudando a economia brasileira. Tem uma coisa interessante que eu até outro dia estava conversando com o Ministério da Fazenda e eles falaram, a gente conseguiu agora ter a queda de combustível que a Petrobras anunciou para amenizar o aumento de impostos que o governo recompôs, né, de combustíveis, mas que eles estão olhando para frente com uma tendência de petróleo ainda pressionado, né? Então, preocupados também com essa pressão de alta do petróleo. E aí eu te pergunto sobre a questão de energia, também o que eu ouço sempre, né, nessa cobertura econômica aí de tantos anos é que o Brasil tem um lado bom, que a gente é dependente hoje de energias limpas. Por outro lado, a gente ser muito dependente da água, né? Se não chove, a gente fica numa situação muito insegura, né? Depender de energias renováveis tem esse lado também da insegurança, né? De fazer sol, de ventar. Essa questão toda vez que a economia cresce muito, a gente fala, pode ter apagão, pode ter racionamento, né? Como é que você vê hoje esse debate, né? De ter, obviamente, a transição energética, de ter uma energia mais limpa, ao mesmo tempo ter segurança energética, que também é muito importante para o desenvolvimento dos países, né? Para a divisão de riquezas, né? Claro, não é o tripé que a gente busca, né? A gente precisa ter segurança, precisa ter a sustentabilidade e a gente precisa também ter preço competitivo pela energia. Você pode ter uma super segurança, mas jogar o preço lá para cima. Então, é um tripé que a gente tem que estar sempre buscando. A gente vem usando, por exemplo, o nosso potencial hídrico para gerar energia, né? A gente poderia repensar também a matriz energética para usar mais a hídrica como uma grande bateria para o nosso sistema. Então, sem dúvida, a gente precisa passar, e a gente já está passando por essa discussão, que é uma revisão na forma como a gente gere a nossa matriz energética. Tem uma evolução muito grande do lado da geração, como você falou, cada vez mais a gente tem energias que são intermitentes, que variam. E, por outro lado, você tem o cliente também buscando cada vez mais sua energia renovável. Então, eu diria que sim, é uma preocupação grande e a gente já vem tendo várias discussões no âmbito regulatório para a gente repensar como a gente usa principalmente a nossa bateria, o nosso principal pulmão para gerir esses momentos de instabilidade. O último balanço que vocês divulgaram mostra crescimento, né? Vieram bons aí os números que vocês divulgaram recentemente, e isso aponta aí para um ano positivo de crescimento. Como é que vocês estão vendo aí o ano de 23? Sem dúvida, a gente, do ano passado para cá, a gente está crescendo mais de 30%. E muito desse crescimento vem de projetos que a gente está construindo, então ele está entrando no resultado da companhia, né? Então a gente
teve um resultado, um EBITDA, ano passado de 1.200 e a gente anunciou recentemente que, assim que tudo estiver construído, esse 1.200 vira 2. Então, é um momento bastante importante, onde a gente vai começar a materializar esse crescimento, esse investimento que a gente vem fazendo nos últimos anos. É importante porque o investimento de vocês demora a maturar, né? E a gente está num momento do Brasil em que a gente falava muito desses investimentos que estavam acontecendo e em algum momento iam bater no resultado geral do PIB, né? Você vê com um olhar então positivo aí esse processo, embora de crescimento menor do Brasil, mas com esse potencial ainda de avanço. Sem dúvida, sem dúvida. Olhando o setor de energia, ele segue o crescimento do país, né? Então, o crescimento da matriz energética vem pelo crescimento do PIB. A gente sabe que temos muitos desafios no curto prazo e que a taxa de juros tem um fator importante, mas enquanto a gente tiver com essa inflação, não tem jeito, né? Temos que organizar primeiro a inflação, as contas, para a gente conseguir pensar em redução de taxa de juros. Mas olhando especificamente para o setor elétrico, renovável, cada vez mais a gente vê os nossos clientes buscando por energias novas e energias limpas para a sua matriz. Isso é um caminho sem volta. Imagino que você perguntar para qualquer pessoa, você quer usar energia limpa, a pessoa, claro, né? O problema é que tem, como você falou, que equilibrar também o custo para que isso seja viável, né? Teve redução de conta de luz recentemente com a queda do ICMS e tal, mas custo de energia no Brasil é sempre muito caro, né? A gente tem essa discussão eterna. Agora vai ter reforma tributária, estão tentando, né? Como que a questão do custo você vê hoje no setor de energia, que é um setor tão prioritário e tem um peso de impostos muito pesado, né? Isso realmente atrapalha também, porque é um item essencial, né? Sem dúvida, é um item importante. A gente percebe uma sensibilidade quando você conversa com os diversos agentes do governo, agentes privados, porque é um item bastante importante. O ICMS, sem dúvida, é uma parcela importante na conta das famílias, né? Vamos ver como é que avança. Acho que está todo mundo aí atento e querendo participar dessa discussão que é tão importante para a gente da reforma tributária. Porque a gente sabe que é importante baixar imposto assim que der, né? Mas se simplificar já vai ser bastante, principalmente se redistribuir para melhorar a produtividade econômica. Por último, queria só que você pudesse destacar, queria voltar ao tema da mulher, que eu sei que vocês têm ações para poder aumentar, né, a questão da participação de mulheres em cargos de liderança, porque os dados vêm mostrando, ontem a Fundação Getúlio Vargas mostrou bem isso, que a questão de as mulheres terem um avanço na carreira, o desenvolvimento é muito lento. Em uma década, a expansão foi de 1,5 ponto em participação em cargos de liderança, né? Como é que vocês conseguem trabalhar essa pauta ali para valer? A gente precisa fazer trabalhos diferentes para situações diferentes. Então, a gente percebeu, por exemplo, que o nosso time administrativo, a gente tinha, como você disse, uma questão de liderança para trabalhar. Então, a gente tinha bastante equilibrados times entre gênero, entre homens e mulheres, porém, na hora que você chegava na liderança, tinha um gap grande. Então, a gente se colocou metas bastante objetivas para ter esse crescimento na alta liderança, então é mais ainda, né? Então, a gente hoje tem 25% de mulheres na alta liderança e a gente se comprometeu a ter 30% até 2030. Então, em linha com o que a gente vem discutindo no Pacto Global, em linha com as metas da ONU. Agora, na hora que a gente vai para o time operacional de campo, esse é um time que, se você pegasse 4, 5 anos atrás, a gente tinha 98% de homens na operação, lidando diretamente com as hidrelétricas, com eólicas e solares. Então, ali a gente precisava acelerar de uma forma ainda mais importante, né? Então, o que a gente vem fazendo é aproveitar o crescimento da companhia para trazer mais mulheres. Então, a gente tem hoje uma planta na Bahia sendo
entrando em operação agora nos próximos meses, e ela será operada 100% por mulheres. Que legal. E a gente está fazendo a mesma coisa no Rio Grande do Norte. A gente inaugurou a turma para preparar essas mulheres. Então, exige planejamento. Sim. Né? Então, a gente se colocou essa meta. A gente, um ano antes da planta entrar em operação, começou o processo de selecionar currículos para, então, fazer um curso específico de formação de operador e manutenção de planta eólica, para ter, então, esse time também 100% feminino operando no Rio Grande do Norte. E é impressionante a quantidade e qualidade de currículos que a gente recebeu. A gente ia fazer uma turma de 60 mulheres e acabou aumentando para 77 a pedido do próprio Senai, porque não conseguia selecionar os currículos de tanta qualidade que tinha ali. Ai, que bom. Olhar esse copo meio cheio faz muito bem, né? Sem dúvida. Clarissa Sadoc, presidente da AES, te agradeço demais pela entrevista presencialmente aqui, é sempre bom, pertinho, né? A gente, depois da pandemia, a gente está curtindo, né? Essa presença física. Sem dúvida, faz diferença. Obrigada. Obrigada a você. Felipe, voltamos com você aí com esse copo meio cheio aí da energia e das ações para inclusão também. Notícia, obrigado a vocês duas. A gente